Bom, nesse outro vídeo vou tentar explicar da forma mais simples possível qual é a diferença entre um conselho de profissão e um sindicato de profissão. A primeira diferença é que um conselho de profissão ele é uma autarquia pública instituída por lei para o controle daquela profissão específica. E no caso específico da psicologia também se aplica. Então, conselho de profissão são órgãos públicos, os seus trabalhadores têm que fazer concurso público, os seus gestores têm que ser eleitos, um mandato específico para desenvolver os trabalhos de sua gestão. Então, tem todo um regramento público dentro da lei brasileira. Então, essa é a primeira diferença. O sindicato é uma entidade privada que representa, segundo poderes dados pela Constituição Federal de 88, uma categoria ou um conjunto de categorias, no caso das federações, né, de sindicatos, para a defesa dos interesses corporativos daquela profissão. Os sindicatos, até bem pouco tempo, até antes da reforma trabalhista, eles eram financiados pelo imposto sindical, que era obrigatório, muitos deles, dos impostos sindicais, né, eram retidos em folha. Além disso, o sindicalizado, né, o trabalhador que se identifica com aquele sindicato, poderia contribuir mensalmente com a contribuição voluntária sindical. Com a reforma trabalhista do ano passado, o imposto obrigatório caiu, né? Não há mais obrigatoriedade de pagar o sindicato na fonte, né, com um dia de trabalho do ano, que era previsto na legislação anterior. Isso enfraqueceu bastante financeiramente os sindicatos e muitos sindicatos correm o risco concreto de fechar suas portas, porque tinha uma fonte fixa de recursos e agora não tem mais, né? Embora haja a prerrogativa do Ministério do Trabalho de reconhecer que em Assembleias Gerais pode se voltar ao imposto sindical, ainda é muito difícil porque a articulação sindical tem encontrado severas dificuldades por várias razões históricas que não vai dar tempo de explicar nesse vídeo. Então, o sindicato ele transita entre o público e o privado, porque embora ele cuide de interesses públicos, ele é uma instituição privada, né? E o Conselho de Profissão é uma instituição pública de controle jurisdicional da profissão. Os conselhos, como eu falei no outro vídeo, os conselhos de profissão são sustentados por anuidades. Anuidades são tributos obrigatórios de todos os profissionais daquela profissão para o exercício. Então, todos têm que pagar a anuidade, e a anuidade é reajustada todo ano de acordo com a inflação. Esse é o critério base, né? Embora possa haver critérios diferentes, todos decididos em assembleias. Outra diferença básica é que o conselho de profissão ele é responsável pelo exercício profissional e o sindicato é responsável pelas condições de trabalho deste exercício. São coisas diferentes, embora se misturem na prática cotidiana dos trabalhadores. O exercício profissional são as competências profissionais, ou seja, o que pode fazer um psicólogo no lugar X, Y e Z, quais são os conteúdos, quais são as competências que ele tem que ter para desenvolver determinados tipos de trabalho na iniciativa pública e privada e quais são os pressupostos técnicos e éticos da atuação. Essa é a matéria de um conselho de profissão. A matéria do sindicato é outra, né? Também diz respeito a essas questões, mas tem outra materialidade, ou seja, quanto eu vou receber por isso, meu salário, meu pagamento, remuneração, enfim, tem várias formas de se aferir ganhos, né, pelo tipo de trabalho, a carga horária, ou seja, quanto tempo eu vou trabalhar para desenvolver isso, e os benefícios e os direitos trabalhistas que eu, porventura, possa ter na prestação desse tipo de serviço. Então, isso é matéria do sindicato. Do ponto de vista concreto e coerente, sindicatos e conselhos deveriam andar sempre articulados, porque essa articulação, o benefício maior é para a própria categoria, né? Embora haja algumas divergências entre gestões de sindicatos e de conselhos, eu tenho dito em todos os lugares em que discuto sobre isso que é papel da categoria exigir que ambas as instituições andem em conjunto. Então, isso facilita e qualifica o debate da profissão. Então, um exemplo prático, uma audiência pública em que se discute o fazer da psicologia em qualquer política pública, por exemplo. Quando sindicatos e conselhos têm um alinhamento institucional, um alinhamento político, um alinhamento ético, um alinhamento, enfim, de todas as naturezas, o discurso fica mais coerente e a prática fica mais coerente naquele tipo de local de debate. Então, só para dar um exemplo para vocês, certo? Então, basicamente, essas são as diferenças existentes entre as duas instituições. Essas diferenças são previstas em lei
mas é claro que na prática elas acabam se confundindo. Mas é importante que os profissionais, os estudantes saibam dessa diferença até para cobrar a que de quem, né?